Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Oi, Frank, boa tarde. Boa tarde, Joel, e boa tarde você que está em sintonia aqui com o Perspectiva, na Rádio Brasil Atual. Hoje vamos falar da primeira infância. O presidente Lula sancionou uma nova lei transformando agosto o mês da primeira infância, com o objetivo de conscientizar sobre a importância que deve ser dada às gestantes e às crianças até 6 anos de idade. O Brasil, em 2021, segundo o IBGE, teve 2.600.000 nascimentos, o que totaliza, junto com o resultado de anos anteriores, quase 21 milhões de crianças na primeira infância. Participam do programa Karina Fasson, que é mestre em Sociologia pela USP e gerente de conhecimento aplicado na Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Olá, Karina, seja muito bem-vinda ao programa. Olá, Joel, boa tarde, Franklin, boa tarde a colega Jéssica. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço em nome da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal o convite para estar com vocês hoje. Jéssica Silveira, especialista em proteção e desenvolvimento infantil da Plan Internacional Brasil e integrante da Secretaria Executiva da Rede Estadual Primeira Infância do Maranhão. Olá, Jéssica, seja muito bem-vinda e obrigado pela entrevista. Olá, Joel, olá, Franklin, Karina, boa tarde. Para mim também é um prazer estar aqui com vocês e a Plan International Brasil agradece o convite. Antes de começarmos a entrevista com as nossas duas convidadas, vamos para o destaque da semana. Perfeito, Joel. O destaque da semana é: lei institui o uso de cordão de girassol para identificar deficiências ocultas. O Brasil ganhou uma nova lei. Nela se institui o cordão de girassol como um símbolo nacional de identificação de pessoas com deficiências ocultas ou não aparentes, como surdez, autismo, diabetes, asma, limitações intelectuais, deficiências cognitivas, entre outras. Trata-se de uma fita cor verde, que é estampada com figuras de girassóis para sinalizar a preferência de atendimento e suporte diferenciado a indivíduos com deficiência. A matéria completa você encontra no site do Observatório do Terceiro Setor. Essa matéria foi escrita por Laura Leite. Joel. Um estudo realizado pelo economista James Aikman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, aponta que o desenvolvimento na primeira infância impacta diretamente nos resultados econômicos, sociais e na saúde de uma sociedade. Muito bem, vamos repercutir a fala do Prêmio Nobel, né? O James Aikman. Começamos com você, Karina. Qual é a situação da primeira infância no Brasil? Olha, Joel, a primeira infância no Brasil, a gente tem muitos desafios, considerando principalmente o contexto pós-pandemia, né? A Fundação Maria Cecília Souto Vidigal realizou uma pesquisa junto com o Itaú Social e outros parceiros, Unicef, trazendo um pouco dos impactos da pandemia. E a gente vê, entre outros indicadores, né, quero destacar aqui que 1 a cada 3 crianças na primeira infância está em lares com situação de insegurança alimentar, né? Seja insegurança alimentar leve, moderada ou mais grave. Então esse é um indicador que nos mostra que a primeira infância no Brasil está numa situação de bastante vulnerabilidade. O período pandêmico vivido no Brasil afetou muito mais a primeira infância do que as outras faixas etárias? Jéssica. Então, quando a gente olha para o período da pandemia, em se tratando de mortes, a primeira infância, ela de fato não foi a mais afetada. Contudo, quando a gente observa as questões dos impactos secundários, né, que é isso que a Karina traz, a questão da educação infantil, a questão da insegurança alimentar e a própria situação da violência, a gente diz sim que a primeira infância foi uma das fases mais afetadas nesse período, no pós-pandemia. Já existia um problema em relação à primeira infância aí no Maranhão, né? O índice de desenvolvimento humano já indicava um problema grave em relação ao Estado. Essa situação, como você disse, piorou com a
pandemia. No pós-pandemia, que políticas públicas estão sendo desenvolvidas para dar esse atendimento à primeira infância no estado do Maranhão? Então, durante a gestão anterior, o Maranhão avançou bastante, né, sobretudo ao que se refere à elaboração do conjunto de políticas públicas, que foi formalizada a partir do Plano Estadual da Primeira Infância. Então, o Maranhão ele foi pioneiro, né, um estado pioneiro na criação, na elaboração de um plano estadual para a primeira infância, que traz, né, um conjunto de ações e políticas públicas voltadas para essa área. Jéssica, e no que consistiu esse pioneirismo do estado do Maranhão? Então, o Maranhão ele também tem uma das primeiras redes estaduais do Brasil. Então, a gente tem uma rede estadual Primeira Infância, que foi criada em 2010, e de lá para cá, né, o conjunto de instituições e organizações que compõem essa rede trabalhou fortemente as questões de incidência para que a primeira infância fosse uma pauta no estado do Maranhão. Então, eu digo, né, com toda certeza que isso é um fruto dessa ação de incidência. Correto. E isso foi lá para trás na gestão dos governos anteriores e continua na administração atual? Ou teve uma interrupção? Porque o Brasil tem isso, né? Muda o governo, se muda quem está administrando e parece que não existiu nada antes, né? Tudo volta do zero e começam a querer inventar a roda novamente. Isso continua ainda efetivamente no estado do Maranhão? Então, o plano estadual ele foi lançado no final de 2019, contudo a gente se depara no ano seguinte com a pandemia, né? Então, e houve também essa transição de governo que com certeza afeta, né, a continuidade, apesar do plano estadual ele ser um plano decenal, né? Ele é para ser um plano de estado e não de governo. Contudo, agora que estamos reiniciando, então a gente está numa fase de monitoramento desse plano. Perfeito. É muito importante isso que a Jéssica traz, né, a pergunta que vocês fizeram em relação à política estadual, né, porque quando a gente pensa na primeira infância, em serviços como saúde, a educação infantil, os próprios serviços de assistência social, eles são serviços desempenhados pelo município, mas o governo estadual e também o governo federal tem papéis muito importantes na primeira infância, né? Os governos estaduais eles têm um potencial importante para ajudar a articular, para ajudar a monitorar as políticas de primeira infância, para ajudar com formações, com construção de equipamentos. Eles são aliados importantes na implementação das políticas de primeira infância junto aos municípios. Isso que a Jéssica trouxe também, né, do estado do Maranhão ter um plano estadual. Isso é bastante importante, tanto os planos estaduais como os planos municipais, porque eles trazem metas, que não são metas de uma determinada gestão, são metas do estado, né, são metas dos municípios, e essas metas elas devem ser seguidas, implementadas pelos governos atuais, monitoradas pela sociedade civil, monitoradas também pelo judiciário e por outras esferas do poder, pelo legislativo, enfim. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Secretário-Geral Antônio Guterres apresenta recomendações para transformar a educação. Mayra Lopes, de Nova York, tem as informações. O secretário-geral da ONU apresentou o documento político sobre educação transformadora. As recomendações de Antônio Guterres fazem parte da nossa agenda comum, destacando a urgência de repensar o setor, impactado pelas crises de equidade e relevância. Guterres adverte que a falta de reformas nos sistemas educacionais globais pode aprofundar desigualdades e situações de instabilidade. O assessor especial do secretário-geral na cúpula da educação transformadora, Leonardo Garnier, e a vice-diretora-geral de educação da Unesco, Stefania Giannini, falaram a jornalistas sobre o documento. De acordo com Leonardo Garnier, o texto apresenta 7 frentes de discussão. O líder da ONU sugere que os currículos escolares apresentem um sistema integrado e abrangente de educação e aprendizagem ao longo da vida. Many of those who do attend formal schooling are not even learning the basics.
Current education systems are not preparing them to understand and confront the complex challenges of the future. Além disso, ele destaca que o sistema deve garantir a igualdade e inclusão, além de tornar currículos e pedagogias relevantes para o futuro. Para a ONU, o papel dos professores deve ser reavaliado com uma atuação focada em facilitar a criatividade e o aprendizado. No texto, o secretário-geral ainda defende que as ferramentas e recursos digitais sejam utilizados para expandir o acesso, melhorar a aprendizagem e aumentar as capacidades para navegar no futuro. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes. Continuamos com Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Eu gostaria de repercutir a fala do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, com as nossas duas convidadas. Eu queria começar com você, Karina, com a pergunta. Ele sugere que os currículos escolares apresentem um sistema integrado e abrangente de educação e aprendizagem ao longo da vida. Os currículos no Brasil, de certa medida, seguem essa sugestão da ONU? Karina. Bom, Joel, acho que do ponto de vista formal, a gente pode dizer que sim, né? A gente tem a Base Nacional Comum Curricular, que estabelece diretrizes, né, para a criação de currículos regionais, tanto dos estados como dos municípios. E para a educação infantil, a perspectiva é de uma educação bastante integrada, que pensa em campos de experiência, em direitos de aprendizagem de uma forma ampla e interdisciplinar. E aí, aproveitando, né, essa fala sobre educação transformadora, desse documento da ONU, é importante falar um pouco sobre a importância da educação infantil e como a educação infantil vai impactar na aprendizagem e no desenvolvimento ao longo da vida, né? Então, a gente tem estudos, você mesmo citou no início do programa aqui o estudo do James Heckman. O economista James Heckman, ele fez um estudo que ele seguiu ao longo de décadas crianças que tiveram acesso, crianças de contextos vulneráveis, né, que tiveram acesso a programas pré-escolares de qualidade e crianças que infelizmente não tiveram essa oportunidade. Ele vai mostrando o impacto disso ao longo da vida. Ele vai mostrando o impacto disso, né, de uma educação de qualidade na pré-escola, tanto para aprendizagem e desenvolvimento ao longo do sistema escolar, mas também para outros fatores da vida, então para diminuição de criminalidade, melhora da saúde, melhora da empregabilidade, melhores salários e assim por diante, né? Então essa educação na primeira infância, que é uma etapa da vida em que o desenvolvimento cerebral é muito rápido, em que até os 6 anos de idade uma criança tem 90% do cérebro formado, é bastante importante, né? Por isso a gente precisa investir nisso muito fortemente no Brasil. A gente tem vigente um Plano Nacional de Educação, né, que é uma lei que estabeleceu metas de 2014 até o ano que vem, 2024, e a gente tem metas da educação infantil em relação ao acesso. Então, 50% das crianças de 0 a 3 anos, que é a idade da creche, deveriam estar matriculadas na creche até o final desse plano, ou seja, até o final do ano que vem. E 100% das crianças deveriam estar matriculadas na pré-escola, que é uma etapa obrigatória, tanto para o Estado como para as famílias, até o ano de 2016. Infelizmente, a gente está longe de atingir essas duas metas no Brasil, né? No caso da creche, a gente está na casa dos 30 e poucos por cento, e no caso da pré-escola, a gente teve uma redução durante o período da pandemia. A gente está na casa dos 91% das crianças matriculadas apenas. E considerando que a gente tem uma desigualdade regional muito grande, né? Esses números, Brasil, eles escondem desigualdades regionais. Então, por exemplo, no estado do Amapá, a matrícula na pré-escola, considerando alguns indicadores anteriores, estava na casa de 75%, enquanto tem estados como o Piauí, que tem 99% de crianças matriculadas, né? Então, a gente também precisa olhar para essas desigualdades do ponto de vista regional, precisa ter o apoio de todas as esferas do governo, não só o município que oferece a vaga, para ajudar a resolver essa situação. Essas desigualdades realmente existem no nosso país. Eu quero a opinião da Jéssica. Qual é a sua leitura? Os currículos no Brasil seguem a sugestão da ONU? A Karina falou que formalmente segue, mas eu queria ouvir tua opinião. Eu acho que é isso mesmo que a Karina traz, né? Quando a gente olha para o formal, né, a gente deveria seguir. Então, segue. Contudo, na prática, a gente tem alguns desafios, né? E esses desafios precisam, de fato, ser enfrentados.
E outro problema que a gente verifica aqui no Maranhão é justamente essa questão da evasão escolar, né, e da matrícula escolar. Então, por exemplo, olhando para o Maranhão, muitas crianças ainda, sobretudo crianças na primeira infância, não retornaram às escolas. Então, o processo de busca ativa, né, que também é previsto, está sendo feito. Contudo, a gente ainda está um pouco longe de garantir 100% dessa inclusão dessas crianças nas escolas. E o número de creches também ainda é insuficiente. Esse problema da evasão escolar aí no Maranhão é o trabalho infantil, né? Motivado pelo trabalho infantil para a criança complementar ah, o salário, né, que os pais ganham. É isso, né, gente? Tem a questão do trabalho infantil, tem a questão também das dificuldades de deslocamento, sobretudo quando a gente olha para as comunidades da zona rural, crianças que residem nessas comunidades, crianças que residem em comunidades quilombolas, indígenas, que têm uma dificuldade maior também de se deslocar, e nem todas dispõem de uma escola e muito menos de uma creche, né, próximo. Então, tem todas essas questões. E ônibus escolar também não chega, né, não são disponibilizados, então dificulta também a questão do acesso. Então é todo um conjunto, sabe, Joel, assim, de fatores. Agora nós vamos divulgar o resultado da nossa enquete. Todos os programas do Perspectiva, o Observatório realizou uma pesquisa a respeito do tema do programa. E quais são os resultados, Franklin? Então, essa enquete que nós fazemos, ela é feita no Instagram. Então, eu convido sempre a todos e a todas a acompanhar o nosso trabalho no Instagram e lá se manifestar, né? Não só respondendo às enquetes que nós propomos, como também fazendo questões, como algumas dos nossos seguidores e seguidoras fazem, e nós vamos, inclusive agora, nesse programa, passar algumas dessas questões para a Karina e para a Jéssica responderem. A nossa enquete para o programa de hoje foi a seguinte: você sabe o que é a primeira infância? Os resultados foram bastante alvissareiros. 90% das pessoas disseram que sim, que sabem o que é a primeira infância, né? Então é um resultado bastante importante que demonstra, né, acho que pela nossa enquete, que há uma consciência das pessoas o que é a primeira infância, né? E é claro, dentro de saber o que é a primeira infância, a importância dela, como está sendo destacado aqui, tanto pela Karina como pela Jéssica no programa Perspectiva de hoje. E das questões que nós temos, que nós recebemos, né, que nós vamos fazer agora aqui para nossas convidadas, nós temos aqui uma questão que foi enviada pelo Reginaldo. E o Reginaldo fez a seguinte pergunta: por que definiram agosto como mês da primeira infância? Karina, você pode responder essa questão? Por que agosto é o mês da primeira infância? Como tem, por exemplo, o Outubro Rosa, Novembro Azul, enfim, né, cada vez tem esses meses que são escolhidos para determinadas campanhas, e agora o agosto foi definido como o mês da primeira infância. Você sabe por que disso? Ou foi aleatório, né? Precisa colocar, então vamos escolher o mês de agosto. Bom, Franklin, primeiro quero dizer que eu fico muito feliz de ver que 90% dos ouvintes sabem o que é a primeira infância. Acho que também a aprovação dessa lei federal que traz o mês de agosto como mês da primeira infância mostra isso, né? A importância, enfim, o alerta da sociedade para a importância dessa fase da vida, né? Nossos representantes aí no Legislativo e no Executivo, ao sancionar também essa lei. E em relação ao mês de agosto, olha, eu não sei te dizer com precisão porque é o mês de agosto, mas o que eu posso trazer é que antes da lei federal, já muitos estados e municípios trabalhavam a primeira infância no mês de agosto. Enfim, estados, municípios que já têm esse compromisso com a pauta, que já estão mais avançados nessa agenda. A gente tem no mês de agosto o mês do aleitamento materno, a gente tem também o dia da gestante. Eu acredito que tenha sido por conta pela proximidade dessas duas datas, né? É bem pela possível. Proximidade dessas pautas que estão relacionadas. Mas aí não sei se a Jéssica tem essa informação mais precisamente do porquê do mês de agosto especificamente. Você teria? Eu Jéssica, acredito que seja justamente pelo mês do agosto dourado, né? Que é o mês mesmo de incentivo à amamentação. Então, eu acho que remete também a esses primeiros cuidados da vida. Então, ficou o mês de agosto para isso.
Perfeito. E aproveitando que você respondeu, Jéssica, nós temos aqui uma outra questão que foi enviada pela seguidora Maria Regina. A Maria Regina pergunta: como ajudar o desenvolvimento das crianças nessa fase? Então, é bem importante, né, que a gente ofereça todos os estímulos, todas as oportunidades adequadas para que aquela criança possa se desenvolver de forma plena, né? Então, o cuidador, a mãe, o pai ou o cuidador, ele tem um papel fundamental nesse processo, né? De cuidar, de proteger, né? De interagir com aquela criança. Então, o pleno desenvolvimento na primeira infância, ele é uma resposta, ele é um resultado dessa interação da criança com o meio. Então, claro também que os fatores genéticos influenciam, contudo, essa interação e esse estímulo que é oferecido a essa criança, ou seja, se eu dou amor, se eu dou afeto, se eu educo, né, com qualidade, essa criança vai se desenvolver de forma plena. E cabe a gente também, como uma pessoa adulta, compreender, né, perceber a capacidade, as iniciativas que essa criança vai demonstrando. Perfeito. Karina, você quer complementar essa pergunta que foi enviada, a resposta da Jéssica, dessa pergunta que foi enviada pela Mara Regina? Gostaria de complementar. Bom, a Jéssica trouxe para a gente elementos muito importantes, né? A questão do vínculo entre a criança e o cuidador, a questão do amor. Isso é, inclusive, cientificamente provado, importante, né? Para além de todas as questões afetivas, muito, muito óbvias disso, né? Mas é importante a gente pensar na atenção integral também à criança, né? Para além do ambiente residencial, para além do seu lar. Então, o acesso a uma educação infantil de qualidade, como a gente estava falando, né, a partir também dessa provocação de vocês, o acesso à saúde, o acesso a uma nutrição adequada. A gente tem um artigo da Constituição Federal, que é o artigo 227, ele traz que os direitos das crianças, adolescentes e jovens, eles devem ser atendidos com absoluta prioridade. E aí eles trazem direitos que estão relacionados a questões de sobrevivência, né? Então, como a questão da saúde, a questão da alimentação, mas trazem muito mais, né? A educação, o direito a uma vida digna, o direito ao lazer, à cultura, ao respeito, tudo isso, né? Então é importante que a gente possa garantir, por meio das políticas públicas, uma atenção integral às nossas crianças. Eu percebi, Daí a Karina. importância, né? Desculpa, favor, gente, mas por favor, eu ia só Jéssica. complementar falando da importância do plano, né? Do plano nacional, do plano estadual e dos planos municipais pela primeira infância. Porque eles, de fato, vão nortear, com base na especificidade, nas necessidades locais, o que aquela criança, o que aquela gestante, né, precisa para, de fato, se desenvolver de forma plena. Joel. O que eu ia falar, o Franklin, Karina e Jéssica, é o resultado da nossa pesquisa. 90% das pessoas já sabem o que é primeira infância. Eu queria perguntar para vocês se isso traduz, vocês que trabalham com projetos relacionados à primeira infância, se essa é a realidade mesmo, de fato. É a dos nossos seguidores do Observatório, mas é da sociedade brasileira. Você mesmo citou, Karina, os contrastes que existem, né, entre os estados brasileiros. Um tem dados muito conflitantes com outros, enfim. Esse resultado nosso, da nossa enquete, traduz o que é a primeira infância no Brasil? A respeito de conhecimento, né, que é a primeira etapa, é o que é o desafio da comunicação, né? Acredito que não, infelizmente, Joel. A gente vê, né, na Fundação Maria Cecília, nos últimos anos, um crescimento dessa pauta, até na imprensa, discussões sobre primeira infância. Dentro do campo das políticas públicas, a gente também vê um crescimento de uma preocupação com essa agenda, mas a gente ainda tem muito a avançar. Quando a gente fala dos impactos da primeira infância, é claro que a gente está falando dos direitos da criança, que eles merecem, enquanto direitos humanos, ser atendidos, mas a gente está falando de uma agenda que tem impactos de médio e longo prazo. E, por vezes, os governantes eles estão olhando para questões que precisam ser resolvidas muito imediatamente, que vão ter um impacto imediato. Então, ainda tem um desafio de poder posicionar essa agenda da primeira infância de uma maneira mais central nas políticas públicas. Eu gosto de dizer que se a gente quer ter uma sociedade mais justa, menos desigual, a gente precisa investir na primeira infância.
Uma pelo direito das crianças no presente e outra pelo impacto que isso vai ter no futuro, na nossa sociedade como um todo. A gente tem uma sociedade menos desigual, dando mais oportunidade para quem já nasce numa situação de vulnerabilidade social. Jéssica. Eu queria complementar isso que a Karina traz, que de fato um dos desafios que a gente percebe, né, falando muito aqui a nível local, de estado, a gente não vê, as pessoas conhecem, né, a fase da primeira infância, contudo as pessoas ainda não consideram a relevância do investimento nessa fase da vida, né? Então, quando eu trago isso como uma experiência concreta, que a gente precisou sensibilizar os gestores municipais quanto à importância do investimento na primeira infância. Por que é importante investir? Porque lá na frente, né, vão ser evitados diversos problemas. Contudo, o ideal seria pensar em investir nessa fase da primeira infância, por quê? Porque é importante, porque é necessário, porque aquela criança precisa, né, vai se sentir mais feliz, vai se desenvolver de forma plena, e não por conta de um retorno financeiro. Outra questão também que a gente se depara é que as pessoas não percebem quais comportamentos esperar em determinada fase da vida, né? Então, o que a gente vê muito é o não uso de uma educação positiva, por exemplo, pelas famílias. Então, o bater ainda é considerado um método de educação. Então, eu só chamo a atenção para essa questão da importância. Então, as pessoas ainda não compreendem a relevância dessa fase primordial da vida, né, onde a Karina fala que 90%, né, das conexões, elas são formadas nessa fase. Perfeito. Eu queria fazer um convite aos nossos seguidores e nossas seguidoras, né, que vocês podem fazer perguntas para os entrevistados e entrevistadas que vêm aqui no Perspectiva. É só ficar atento e atentas à caixinha que tem no Instagram. Tá? A gente coloca a pesquisa e lá também tem aquela caixinha que você pode fazer a sua pergunta. E nós fazemos a pergunta aos convidados e convidadas. E Instagram, né, o endereço, né, @observatório 3 setor, o 3 em numeral. Faça como 3 milhões de pessoas e acompanhe o nosso trabalho. Se não for só no Instagram, você pode também acompanhar no facebook.com/observatório 3 setor e youtube.com/observatório 3 setor. Nos 3 casos, o 3 em numeral. Joel. A Unicef realizou um estudo que indica que um dos principais desafios do Brasil é o combate ao agravamento da insegurança alimentar, que você citou, Karina, e da pobreza extrema. Esse mesmo estudo indica que 60% da população brasileira até 17 anos vive na pobreza. Ela se mostra não só como privação de renda, mas também na falta de acesso básico a direitos como educação, saneamento, água potável e alimentação, além da proteção contra o trabalho infantil. Bom, Jéssica, que políticas públicas deveriam ser implementadas no Brasil para mudar esse cenário? Então, deve ser implementado um conjunto de políticas públicas, né? Investir na saúde, na cultura, na educação, no lazer, para que essa criança, de fato, possa se desenvolver de forma plena e que ela, de fato, alcance, né, um nível de escolaridade mais alta no futuro, para que ela possa se integrar mais cedo, né, de forma mais adequada na sociedade, para que ela alcance empregos de maiores níveis, né, e também ela possa se tornar um adulto, um adolescente, um adulto com inteligência emocional. Enfim, então as políticas públicas, elas precisam ser garantidas de forma integral e integrada. Então eu não posso dizer precisamos priorizar a saúde, precisamos priorizar a educação. Não, nós precisamos priorizar todas as políticas públicas. Karina. Complementando o que a Jéssica falou, né, realmente fundamental que as políticas públicas possam ser pensadas de maneira integral e integrada. Eu quero destacar também a importância dos programas de transferência de renda. Esses programas são bastante importantes nesse cenário que vocês trazem, né, da pobreza infantil. A gente tem um novo desenho agora do programa de transferência federal, o programa Bolsa Família, que traz uma complementação para famílias que têm crianças na primeira infância. Isso é bastante importante para garantir a questão da segurança alimentar. E a gente também tem algumas experiências estaduais de programas que trazem
uma transferência de renda complementar ao programa federal para famílias que têm crianças na primeira infância. Esses programas também são bastante importantes nesse sentido que eu trago, né, da segurança alimentar, e sobretudo no período da pandemia foi enfim, bastante crucial. E é importante também que esses programas de transferência de renda, muitas vezes eles são integrados a uma rede de proteção mais ampla. Então eles ajudam para que a família tenha acesso a outras políticas públicas, como a Jéssica bem colocou, né, que a gente precisa ter uma atenção integral, então articulado a programas de saúde, articulado ao acesso à educação, outros programas de assistência social e assim por diante. Perfeito, vocês deram um panorama muito bom de como é que as políticas públicas deveriam ser implementadas, ou de que forma que elas deveriam ser administradas para que nós tivéssemos uma boa atuação na área da primeira infância. Agora, me veio uma questão aqui que eu acho que pode ser interessante a gente abordar, né? Fora do Brasil, né, que países que desenvolveram esse trabalho de políticas públicas que foi de uma certa forma bastante exitosas a aplicação dessas políticas e que poderiam servir de exemplo para o país, né? Olha, já fizeram lá, deu certo, de que maneira que a gente poderia fazer aqui no Brasil, ou seja, aprender com as boas práticas que deram certo pelo mundo afora. Acho que a Jéssica, né, está vinculada até uma instituição internacional, né, a Plan International, né, que ela surgiu na Inglaterra, se não me falha a memória, não? Acho que ela podia iniciar falando sobre essa questão. Então, Franklin, acho que a gente olha para os países de primeiro mundo, né? Quando a gente olha para os Estados Unidos, os níveis de pesquisa relacionados à primeira infância estão bem à frente. Então, a gente percebe que há um investimento maior nessa fase da vida por conta dessas pesquisas que demonstram cientificamente a importância desse investimento. Então, olhando para a Europa, olhando para o país norte-americano, a gente vê que tem práticas, boas práticas que devem ser seguidas aqui no Brasil. Karina, você conhece algum exemplo que mereça ser destacado, ou mesmo em países... A Jéssica falou dos Estados Unidos, né, que tem uma prática. Você conhece algum outro país, até que não seja considerado assim de primeiro mundo, né, apesar que isso é meio complexo, mas enfim, não vamos entrar nessa questão sociológica, se é primeiro mundo, enfim, outros países que, digamos, não estão nesse eixo, Estados Unidos, Europa, que tem um bom exemplo que o Brasil poderia seguir, até muito mais próximo da nossa realidade. Olha, tal país da África fez isso aqui, ou tal país da América Latina, e o Brasil poderia fazer algo semelhante. Você tem algum exemplo assim para citar? Bom, Franklin, acho que é importante a gente sempre olhar para países que estão investindo em políticas públicas que são baseadas em evidências científicas, né? E acho que isso a gente também... Isso é importantíssimo, é verdade. Isso, a gente tem vários exemplos. Bom, a Jéssica muito bem trouxe o caso dos Estados Unidos, que também investe bastante em pesquisa. A gente tem estudos, por exemplo, né, de políticas de visitação domiciliar, políticas de parentalidade, no caso da Jamaica, que foram até adaptadas aqui para alguns contextos brasileiros. A gente tem também políticas, por exemplo, no caso da Colômbia, que enfim, é mais semelhante, né, à nossa realidade. Sim. Que olham de uma maneira, isso também é um outro ponto importante, que olham de uma maneira integrada, que é isso também um pouco do que a Jéssica estava falando na pergunta anterior, né, da atenção integrada, então que olham de uma maneira intersetorial também para a primeira infância. Acho que a gente tem exemplos muito interessantes, né, que a gente sempre deve considerar, né, olhar para determinada política pública, se inspirar, mas sempre pensar também nos nossos desafios locais, nas nossas especificidades, né, quando se inspirar nessas políticas internacionais também. Que vocês duas destacaram, né? Olhar a primeira infância de uma forma integrada, né? Não como um aspecto isolado da sociedade. Ela tem que ser tratada e vista como um elemento que dialoga com os outros setores, né? Se você vai falar de primeira infância, você tem que falar da mãe também, né? Você tem que falar da família, né? Como você vai integrar, da escola, de que maneira que ela vai estar dialogando, né, com essa sociedade, né? Não é somente tratar do bem-estar digamos, da criança na casa ou numa creche, mas enfim, que outros setores que poderiam ser acrescentados para que isso tivesse um diálogo mais frutífero, mais vantajoso
para essa população brasileira da primeira infância? Joel. Você está acompanhando Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor que leva a você tudo sobre as organizações e informações do terceiro setor. Para acompanhar o nosso trabalho, basta acessar o nosso portal observatoriotercetor.org.br. Não esquecendo que o 3 é em numeral. Agora vamos para o destaque do portal do Observatório do Terceiro Setor desta semana, Franklin. Sim, Joel. Esta semana o destaque do nosso portal é o seguinte. Afinal, o que são as ONGs? Saiba mais sobre as organizações não governamentais. O Brasil possui cerca de 820 mil ONGs em atividades, trabalhando em diferentes causas e locais do país. As ONGs, organizações não governamentais, também são chamadas de organizações da sociedade civil ou simplesmente organizações do terceiro setor. Todas elas são entidades privadas sem fins lucrativos que nascem a partir da vontade de um grupo de pessoas interessadas em criar soluções para desafios coletivos. ONGs não são empresas nem fazem parte do governo, isso é importante destacar. Para que a população reconheça esse trabalho e o impacto das ONGs, organizações do terceiro setor criaram a Rede Sociedade Viva. E eu convido a todos e todas que acessem o nosso portal, tá a matéria que foi escrita pela Ana Clara Godoy a respeito do que são as ONGs, e lá fala claramente da Sociedade Viva, que é uma iniciativa que ajuda a entender o que são as ONGs. E não se esqueça, né? Observatório Terceiro Setor, como bem o Joel disse, esse 3 é em numeral. E agora, né, Joel, acho que chega um momento agradável, não que não seja, todos os momentos são agradáveis do programa, mas agora um momento de descontração, né, que é o momento musical do nosso programa. Nós vamos ouvir um trecho de uma música e na sequência tem uma questão que vincula com essa música. Vamos ouvir. Uma lava outra, lava uma, lava outra, lava uma mão, lava outra, mão, lava uma mão, lava outra, lava uma. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava uma mão, lava outra, mão, lava uma, lava outra, mão, lava uma. Então nós ouvimos aí Lavar as Mãos com Arnaldo Antunes, né? Uma música que fez bastante sucesso há uns anos atrás num programa infantil, na televisão, enfim, ensinava as crianças a lavarem as mãos, né? Que isso é fundamental. E eu aproveito essa música, esse momento musical do Perspectiva, para fazer aqui, prestar um serviço de utilidade pública, né? Que eu acho que é fundamental. Então eu gostaria que tanto a Karina como a Jéssica, né, destacassem essa importância da higiene na primeira infância, né? E como que os problemas de saneamento básico impactam isso, né? Porque a gente vai falar de higiene, mas tem muitas pessoas que não têm água em casa, né? Esse que é a questão, né? Como é que ela pode fazer essa higiene se falta água, né? Então, que é um problema maior. Acho que a gente faz, de uma certa forma, um link com o que foi dito antes, né? Você tem que tratar a primeira infância de uma forma de dialogar com toda a sociedade, com outras questões. Não é uma coisa isolada. Por exemplo, a questão da higiene está diretamente ligada à questão do saneamento público, né? Eu gostaria que a Jéssica comentasse, fizesse esse trabalho de serviço de utilidade pública, falando da necessidade da higiene, principalmente nessa faixa, que a criança às vezes contrai uma doença e às vezes é fatal, né? Ela acaba vindo a falecer, tá? Jéssica. Então, Franklin, quando a gente fala de higiene, a gente está falando de cuidados essenciais básicos, né? Como tomar banho, cortar as unhas, e são importantes também para evitar vários tipos de doenças, né? Então, eu acho que é importante um trabalho que a gente faz, por exemplo, nos nossos projetos também, quando a gente trabalha diretamente nas comunidades, é de prevenir, né? De sensibilizar aquela família desse olhar atento para os cuidados com a criança pequena. É claro que a gente se depara com situações de infraestrutura e de saneamento básico, como vocês bem trouxeram, por isso a importância desse processo de forma articulada, o trabalho de sensibilização com a família, o trabalho de incidência junto aos gestores, para que de fato garanta que, de fato, esses serviços sejam ofertados a essa comunidade.
Então, a gente procura envolver a família, olhar para o que temos, né, e fazer com o que temos. E, paralelo a isso, sensibilizar os gestores e o poder público para que, de fato, seja garantido o mínimo, né, o básico, para que, de fato, aquela família, aquela criança possa crescer e ter acesso à saúde. Mas a gente costuma envolver, por exemplo, as unidades básicas de saúde, a gente tem um trabalho muito forte com os agentes, né, de saúde que fazem aquela visitação, a gente trabalha também em conjunto, em parceria com o Centro de Referência da Assistência Social, então, de fato, para que, de fato, redundante, para que, de fato, esse atendimento chegue até essas comunidades. Perfeito, Jéssica. E Karina, como é que você vê essa questão, né? Continuando esse nosso serviço, que eu estou chamando de serviço de utilidade pública, né? Essa importância da higiene, em todas as fases da vida são importantes, mas na primeira infância eu vejo como muito mais importante, né? Porque às vezes um descuido, uma questão qualquer, pode comprometer a saúde dessa criança e é fatal, né? Você não tem como recuperá-la e às vezes ela vai até falecer, tá? Por quê? Porque o seu organismo ainda não está totalmente formado, está um pouco mais fraca, né, um pouco mais debilitada. E quando um adulto tem um pouco mais de outras condições de se defender, o organismo de se defender de questões, às vezes, que por falta de higiene, digamos assim. E no caso da criança, não. Bom, Franklin, acho que a Jéssica já tocou em pontos fundamentais aí, da importância do saneamento básico, da importância de sensibilizar o poder público, da importância do trabalho também integrado entre os setores para garantir o mínimo, né, para as famílias. E, de fato, a gente tem que pensar, né, que as crianças muito pequenas, os bebês, ainda estão num período de formação da sua imunidade, então tem uma sensibilidade importante, tem que ter uma atenção importante nessa etapa da vida em relação às questões de higiene. E aí eu quero destacar também um outro serviço que faz um papel bastante importante na questão, né, pensando aí na música de lavar as mãos, Lava né, as mãos do Arnaldo que é a Antunes. educação. Exatamente, a música do Arnaldo Antunes, que eu conheço bem. Fez parte aí do meu imaginário também, né, quando mais nova, que é a educação infantil. Na educação infantil, as crianças devem aprender também aspectos relacionados à higiene, como a lavagem de mãos, né? E a gente tem um estudo que a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal fez em 2021, né, ainda durante a pandemia, em parceria com o Itaú Social e outros parceiros, de avaliação da qualidade da educação infantil em 12 municípios de todas as regiões brasileiras. E essa avaliação da qualidade olhou para vários aspectos, para todos os aspectos relacionados à qualidade, e esse da questão da higiene foi um deles. E a gente viu que mesmo no contexto da pandemia, ainda precisa melhorar, as escolas de educação infantil precisam melhorar esse ensino, as questões de higiene, da lavagem de mãos junto com as crianças. Além da questão de higiene, essa pesquisa da Fundação, ela destacou que outros aspectos? Então, Joel, ela, de uma maneira geral, ela trouxe, assim, ela trouxe aspectos pedagógicos, as oportunidades de aprendizagem, olhou para aspectos como infraestrutura, materiais, formação docente, condições de carreira, enfim, olhou para aspectos bem abrangentes mesmo quando a gente pensa na questão da qualidade. E, infelizmente, essa pesquisa ela mostra um cenário de qualidade regular ainda na educação infantil. Né? E aquela pergunta que vocês fizeram mais cedo, né, em relação a se a gente está tendo uma educação mesmo integrada, enfim, né, como uma educação transformadora, esse relatório nos aponta muitos desafios ainda, né, muitas oportunidades de a gente aprimorar a qualidade da educação infantil. Embora a gente tenha documentos norteadores que sejam muito bons, a gente precisa ainda avançar bastante na prática. E a utilização da tecnologia na primeira infância? Bom, na primeira infância, a recomendação dos especialistas, aí, sobretudo na área da saúde, é que até os 2 anos de idade as crianças, idealmente, elas não devem ter contato com telas, né? Isso foi uma recomendação até bastante discutida durante a pandemia, porque a gente sabe, né, que tem essa recomendação, devido ao isolamento social. Exato, Isso né, mas que na impactou muito. prática, né, muitas famílias
tiveram uma dificuldade mesmo ali de cuidar das suas crianças e também de ter que trabalhar, de ter que fazer, enfim, de ter que cuidar de uma série de aspectos da vida, né, com as crianças fora da educação infantil, né? Então a gente tem essa recomendação. E após os 2 anos de idade, a recomendação é que as telas podem ser utilizadas, mas com bastante parcimônia, né? No Brasil, há falta de vagas em creches, principalmente para crianças de 0 a 3 anos, apesar da Constituição Federal de 1988 garantir esse direito. O Estado brasileiro não acaba cumprindo seu papel como responsável provedor dessas vagas. O problema acaba sendo resolvido ou minimizado por instituições privadas, comunitárias, confessionais e filantrópicas. A pergunta é, qual é o impacto para a infância brasileira da terceirização dessas atividades, desse trabalho? Jéssica. Então, a gente tem uma série de impactos, né, da ausência de uma creche para que a criança possa ter acesso a uma educação de qualidade, para que ela possa ter acesso a metodologias adequadas para o desenvolvimento, né, que sejam complementares ao cuidado da família. Então, além disso, a gente também tem, como consequência dessa criança não ter um acesso adequado ao desenvolvimento na educação infantil, tem a questão da família, né, daquela mãe que não consegue sair para trabalhar, para gerar renda para a sua família, né? A gente se depara hoje com muitas famílias onde a mulher é o chefe, né, do seu lar, mas ela não consegue porque ela tem que cuidar das crianças pequenas. Então, a gente se depara com essa ausência da educação de qualidade e também para a geração de renda, que isso impacta também em questões futuras, como o estresse, né, do convívio familiar, aquela mãe ela fica mais frustrada e acaba que também isso remete a situações de violência intrafamiliar, por exemplo. Essa observação que você acabou de falar, ela foi recorrente, né, no período pandêmico do país, né? E você acha que é necessário políticas públicas especiais para que contemple essa situação, quer dizer, uma maior violência, quer dizer, as crianças e os adolescentes foram as principais vítimas de violência durante a pandemia? Exatamente, já. Embora no período da pandemia os dados, né, eram subnotificados, mas a gente percebeu, né, que as famílias, que as crianças, né, se tornaram as maiores vítimas da violência doméstica. E, de fato, precisamos, né, investir em políticas públicas, sobretudo que trabalhe a questão das práticas parentais positivas com as famílias, né, para que elas percebam a importância do cuidado, proteger, do não usar a violência na educação dessas crianças pequenas. Então, as políticas públicas são, sim, necessárias e importantes para a oferta de um ambiente saudável para aquela criança pequena. Karina, eu quero te ouvir sobre isso, em relação à terceirização e também o aumento da violência com crianças e adolescentes, né? O perfil familiar realmente mudou durante a pandemia, né? O maior contato com os pais, né, com as crianças, originou aí um grave problema na formação das crianças, sobretudo das crianças da primeira infância, né, que tiveram contato direto com os pais, com o aumento da violência e, claro, o comprometimento da educação, né, já que elas não podiam sair de casa durante o isolamento social. Bom, Joel, em relação às creches, a questão que você fala de terceirização, essas creches indiretas, a gente tem um desafio no Brasil, né, do atendimento, até o que eu falei um pouco antes, né, da meta do Plano Nacional de Educação, desses 50% das crianças matriculadas, a gente ainda está na casa dos 30%, e, novamente, de uma forma muito desigual. Se você olha para os 25% mais pobres da população, só 25% estão matriculadas, acho que cerca de 25% estão matriculadas. E quando a gente olha para os 25% mais ricos, 55% têm acesso à creche, né, então novamente a gente vê um cenário muito
desigual. Quando a gente pensa nessas parcerias que o poder público faz com organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, isso acaba sendo uma maneira de expandir a rede de atendimento. O que é importante quando a gente pensa nesse atendimento indireto? Que o poder público se responsabilize pela fiscalização dessas organizações. Pela qualidade, né, exatamente. Dessas creches. Exatamente. E também, enfim, os aspectos de formação continuada, que eles também possam acontecer com os profissionais, com os educadores e educadoras dessas escolas e assim por diante. A gente tem alguns estudos mais antigos sobre a qualidade da educação infantil, na mesma linha desse que eu comentei que a Fundação Maria Cecília fez, que avaliaram tanto a rede direta, né, então a rede oferecida pelo poder público, pelo município, como também essas conveniadas. E você vê que a qualidade é muito variável. Tem conveniadas ótimas e tem conveniadas com atendimento muito ruim, né? Então, assim como também no atendimento direto isso acontece, né? Então, o que é importante garantir é uma fiscalização dessa qualidade e as condições para a qualidade, né? Então, a formação, os equipamentos e assim por diante. É fundamental para que isso aconteça, né? Você tocou um aspecto importante, que é a fiscalização, né? E que muitas vezes não acontece, como a gente acompanha aí pelo noticiário. 60%, se não me engano, das famílias brasileiras são comandadas por mulheres, né? Que permanecem, claro, para cuidar do sustento da família, vão trabalhar, e as crianças dependem muito dessas creches, seja creches terceirizadas ou do próprio governo. E aí é o comprometimento, né, da formação dessas crianças. A gente falou de políticas públicas e a pergunta é recorrente, né? Eu volto. E aí, é necessário o olhar, né, por exemplo, das organizações do terceiro setor que realizam um trabalho com a primeira infância, pressionar o governo, especificamente, para que ele dê uma resposta, né, para essas crianças, que são a maioria no país, né, porque já são crianças da população de baixa renda, Karina. Bom, o terceiro setor tem um papel importante, né, no sentido mesmo de cobrar o poder público, mas também de apoiar o poder público, né? Penso que fundações, institutos têm um papel importante no sentido de trazer também outras referências para o aprimoramento das políticas públicas, além, enfim, de ter um papel também de monitoramento, né? Como muitas organizações da sociedade civil monitoram as políticas públicas, a sua implementação e com base nisso conseguem advogar, né, por essa melhoria. É verdade, o papel do terceiro setor é fundamental em projetos sociais que envolvem a primeira infância. Estou no final do programa agradecendo a vocês pela paciência, hoje demorou muito, né, nosso programa, mas um destaque final de cada uma de vocês. O mais importante, se vocês gostariam de deixar registrado a respeito do nosso programa. Eu começo com você, Jéssica. Gente, eu caiu a conexão. Caiu a conexão? Não tem problema. Eu falo com a Karina e aí depois eu converso novamente com você. O que eu estava perguntando é seu destaque final. Do que mais importante você gostaria de deixar registrado no final da nossa entrevista, rapidamente. Bom. Ela não está ouvindo, vamos com você. Vamos com você, tá, Karina. Joia. Bom, quero deixar registrado novamente a importância da primeira infância, essa etapa da vida que é uma grande janela de oportunidades. Enfim, a importância dessa etapa da vida para a gente ter uma sociedade mais justa e menos desigual, a importância do investimento nas políticas públicas de primeira infância para a gente quebrar o ciclo intergeracional da pobreza, e também o como investir nas políticas de primeira infância também traz uma sobrecarga menor para as políticas públicas das outras etapas da vida, na medida em que você vai minimizando muitos problemas ao investir na primeira infância. Obrigado pela entrevista, né, e pela paciência de esperar no início do programa. Eu agradeço as participações de Karina Fasson, mestre em Sociologia pela USP, gerente de conhecimento aplicado na Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. A Jéssica Silveira, especialista em proteção e desenvolvimento infantil da Plan Internacional Brasil e integrante da Secretaria Executiva da Rede Estadual Primeira Infância do Maranhão. Muito obrigado a você, Jéssica, que não conseguiu responder na frente porque caiu, né? Infelizmente. Você já retomou?
Dá para ouvir a palavra? Ainda não, né? Me escuta. Agora sim. Consigo. 30 segundos para você. Seu maior medo em relação à primeira infância no país? Qual é o seu maior medo? Joel, o meu maior medo é que a primeira infância deixe de ser vista como uma fase prioritária da vida e essas crianças, né, sofram mais tarde, como adolescência ou como pessoa adulta. Então, eu reitero esse pedido e essa importância que a Karina destacou na fala. Obrigado pela sua entrevista. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, os jovens e o mercado de trabalho. Esse programa fica disponível no canal do YouTube e no portal do Observatório do Terceiro Setor. É observatório.org.br. Se tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para pautas@observatório.org.br. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.